Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Igatópolis. Hoje foi para vocês mais um vídeo da Prefeitura de Igatópolis com a Secretaria de Cultura Criativa. Estamos na quinta parte da nossa leitura felina, lendo o livro Adotados pelo Gato. Bom, paramos naquela última parte da Lily, onde ela descobriu que a Núria, na verdade, é a sua irmã. Vamos continuar o capítulo 21 da Núria, com a perspectiva da Núria. Vamos ler mais 5 capítulos hoje e já estamos mais na metade estamos na metade do livro, hein, pessoal? Estamos quase na metade do livro, ó, dá para perceber pelas folhas. Então vamos continuar sem mais delongas. Então, se você gostar, deixe seu like no canal, ative o sininho para os próximos vídeos. E estamos com essa música clássica de fundo para deixar a experiência mais imersiva. Também estamos aqui com a blusa da Prefeitura de Igatópolis. Não tá vendo, tá? São blusas dos funcionários. Deixa eu te mostrar esse gato que eu comprei durante o recesso de carnaval. Bonitinho ele, né? Bonitinho. Então, vamos lá pro vídeo. Capítulo 21, Núria, de onde a gente parou. Churro, Gaspacho e Miel estavam sentados ao lado dos pés descalços de Núria, esperando como um bando de ladrões de olho em sua recompensa. Núria engoliu a última mordida de seu hambúrguer vegano da Fat Boy e devolveu as encaradas deles. Sabe muito bem que o veterinário falou para eu não dar mais sobras para vocês. Além do mais, isso nem é carne, ela falou, limpando a boca com um guardanapo de papel. Três miaram em uníssono, circulando e se esfregando em suas pernas. Apesar das gracinhas dele, Núria manteve firme, porque a última coisa que queria era mais um sermão do veterinário sobre o assunto, sobre o quanto eles estavam rechonchudos, gordinhos, né? Foi mal, pessoal. Ela ergueu o celular e abriu a galeria de fotos. Lá estava, a selfie que tinha tirado com Omar, também conhecido como Charles. Com toda a correria e o dia cheio de trabalho, não teve tempo de enviá-la para a mãe. Agora estava em casa, havia alimentado os ingratos e a si mesma. Tudo o que restava fazer era encontrar a coragem para enviar a maldita foto e se preparar para as perguntas inesgotáveis da mãe. Ele é porto-riquenho? Dominicano? Quantos anos ele tem? Ele é mesmo carteiro ou isso é um daqueles visuais moderninhos? Você já conheceu os pais deles? Ele tem todos os dedos da mão e dos pés? Ele é democrata ou republicano? E o mais importante, quando é que ele vai te pedir em casamento? Núria foi até a geladeira para pegar uma cerveja. Precisaria do álcool para acalmar os nervos. Assim que viesse a foto, tinha 100% de certeza de que a mãe ligaria em 2 minutos ou menos. Inquestionavelmente. Ela voltou a se sentar e virou metade da cerveja. Então inspirou profundamente, uma inspiração que encheu os pulmões até a capacidade máxima e soltou todo o ar. Certo, aqui vamos nós, ela murmurou. Antes que pudesse mudar de ideia, digitou no celular. Oi, oi meu e do Charles. Ela anexou a selfie e apertou enviar. Pronto, estava feito, não podia voltar atrás. Pousou o celular e esperou encarando as paredes, o teto, o próprio colo, as mãos e os gatos, que mordiscavam os dedos de seus pés como se fossem sobras de pipoca. Plim, 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 plim. 1 minuto e 48 segundos. Nem sequer 2 minutos inteiros haviam se passado. Núria deixou que o celular tocasse um pouco mais, e a coisa mais torturante que podia fazer a mãe. Se ela seria alvo de um interrogatório, a mãe com certeza também podia aguentar um pouquinho de tortura. Finalmente ela atendeu. Olá, mamã. Oiê, por que demorou tanto? Ela indagou em um tom tão estridente que Núria precisou afastar o celular da orelha. Desculpe, estava ocupada. Ocupada fazendo o quê? Núria correu os olhos pela kitnet. Sabe, jantando, limpando as caixas de areia, lendo revistas de noiva. Silêncio. Não gosta das suas piadas, Mirra. Sua mãe a censurou a voz vários oitavos mais grave. Núria se deixou afundar no assento. Tá bem. Ela ouviu a mãe tentando controlar a respiração do outro lado da linha. Ou ela estava muito furiosa ou muito eufórica. Então, diga-me, esse Charles, ele é carteiro de verdade ou esse é um daqueles visuais moderninhos? Ela perguntou. Núria precisou segurar a respiração para se impedir de cair na gargalhada. Deus do céu, a mãe era tão previsível. Ele é carteiro sim, ela respondeu. Pelo menos essa parte não era uma mentira. Houve uma longa pausa.
Bom, ao menos ele recebe benefícios, ela acrescentou a voz seca. Era óbvio que ela teria preferido um médico, um advogado ou um corretor de Wall Street, mas no ritmo atual não estava em posição de ser muito exigente. Ele é um ótimo carteiro e é muito gentil, e ele adora gatos. Núria falou, sem saber o que mais dizer a respeito de um homem que mal conhecia. Bom, glória a Deus por isso, a mãe falou drasticamente. Esses gatos parecem repelentes de homens. Núria franziu a testa. Não, não são, não. Para sua informação, tem um monte de cara que gosta de gatos. Hum, mais uma pausa. Núria tinha certeza que a mãe havia afastado o telefone para poder dar mais uma olhada na foto. Ele é bem bronzeado, Mirra. E esse cabelo enrolado. Ele é dominicano? Ele ao menos fala espanhol? Ele não é bronzeado, ele é moreno, tá bem? E sim, ele é dominicano e fala espanhol. E faz o mão-fogo mais delicioso do muro. Núria disse mordendo o lábio. Mão-fogo é feito com carne de porco, a mãe respondeu sem emoção. Núria revirou os olhos. Tá bom, tá bom. Ele faz o mão-fogo vegano mais delicioso do mundo. Bom, é verdade que gosto de homens que sabem cozinhar. Mas fique atento, Mirra. Ouço muitas histórias no noticiário sobre gente que trabalha no serviço postal. Abusadores, ladrões, assassinos. Eles têm toda uma história com essas questões, sabia? Ela alertou. Núria conseguiu sentir o rosto esquentando de raiva. Preciso ligar agora, Ma. Nós falamos outra hora. Talvez a não ser que eu seja assassinada pelo meu namorado. Então, ela desligou e bebeu o resto da cerveja de uma vez. Capítulo 22 do Agora a Perspectiva do Colin. Colin estava em seu escritório. O cômodo estava escuro, exceto pela luz da tela de seu computador. Ele deveria estar fazendo uma lista de ideias de histórias para seu agente. Mas não, estava assistindo os tutoriais no YouTube sobre como construir uma casa para gatos. Seria mais uma forma de procrastinar? Talvez, mas para Colin não parecia. Sua inspiração estava fluindo mais de uma maneira completamente nova e diferente. Ele tinha uma missão e não conseguia dormir até tê-la completado. Ahá! Finalmente encontrou um modelo que conseguiria executar com suas habilidades limitadas nos trabalhos manuais. Era uma estrutura simples, feita de uma caixa grande com telhado triangular, algumas janelas recortadas, canteiros desenhados com caneta e espaço de sobra para a caminha de gato que havia comprado. Colin sabia que uma casa feita com caixa de papelão não duraria muito tempo ao ar livre. Não seria fácil demais comprar pela internet algo que a mãe teria feito. Para ela, tudo precisava ser de grife, de edição limitada, exclusivo. Ela não pisaria em um mercado como Target ou Walmart, nem se apagasse. Aquilo talvez fosse parte do motivo de Colin se sentir tão atraído pela mulher que alimentava o gado. Ela era o completo oposto da mãe. Não que Colin não amasse a mãe. Ele amava, mas era um amor repleto de delimitações. Quando o assunto era romance, contudo, ele ansiava sem limites. Era algo que havia procurado durante toda a sua vida adulta, mas sem sucesso até então. Talvez teria chance com a mulher que alimentava os gatos. Plim! Cole olhou de relance para o relógio. Eram 8 da noite. Seria coincidência que estivesse pensando na mãe naquele momento? Talvez não. Obviamente estava treinada para esperar o contato semanal dela, que chegava à sua caixa de entrada todas as sextas-feiras às 8. Em outros tempos, ela enviava cartas manuscritas em papel de cor creme com borda verde-limão. No entanto, havia migrado para e-mails, quando percebeu que era mais provável que ele lesse e respondesse dessa forma. Embora estivesse perfeito continuasse seu projeto artesanal, Colin clicou na caixa de entrada para acabar com aquilo quanto antes. Não havia nada mais excruciante do que ler as críticas que ela disfarçava como trivialidades e cortesias em uma noite de sexta-feira. Ele expirou fundo e abriu o e-mail cujo assunto dizia para cima e avante. Meu querido e amado Cole, esta noite, quando bebi meu chá de camomila, peguei-me relembrando de você e de sua irmã, particularmente os dias da juventude de vocês, no quais absolutamente tudo parecia possível. Eu fantasiei muitas as vezes a respeito da vida de vocês dois. Caroline se formaria como oradora da turma, então faria faculdade na Brown, onde conheceria um jovem de uma boa família,
um homem que um dia se tornaria senador dos Estados Unidos, talvez até mesmo presidente, ao passo que você cursaria medicina em Harvard, onde sua pesquisa sobre o câncer ou Alzheimer o levaria a receber um prêmio Nobel de Medicina um dia, o qual devidamente dedicaria a mim e a seu pai. É claro, sempre idealizei ao menos 4 ou 5 netos. Mais do que isso seria considerado deselegante pelos padrões da atualidade. Mas vocês dois escolheram trajetórias diferentes. Infelizmente a vida é assim. Eu fiz as pazes com tal questão. A vida de vocês pertence a vocês, afinal de contas. E portanto, nesta noite de sexta-feira, digo para cima e avante o que deseja alcançar, o que quer que seja. Com afeto, mamãe. Seu pai quer saber se você tem algum interesse. PS, né? Que é aquela observação. Seu pai quer saber se você tem algum interesse nas abotoaduras de platina e madrepérola dele, pois criou desapreço por elas. Cole soltou a respiração, relaxando os ombros. Conseguia quase visualizar a mãe, com as unhas perfeitas, digitando no teclado do notebook, repousando a mão no tampo de escrivaninha vintage de nogueira polida ou na encharpe de sede da Hermes, que envolvia seu pescoço à medida que pensava nas palavras. Seus lábios de tom escarlate teriam se curvado em um leve sorriso, enquanto ela digitava a frase, para cima e avante, já que estaria orgulhosa do incentivo que estava partilhando. Ela com certeza não era a mais afetuosa das mães, nem de longe, mas era a mãe dele. Colin havia feito as pazes com esse fato anos atrás. Mais tarde, redigiria sua resposta. No momento estava empolgado demais para finalizar seu singelo projeto. Para cima e avante, como a mãe havia proclamado. Colin ligou as luzes suspensas e ficou alguns segundos piscando os olhos, voltando a se acostumar com a claridade. Ele puxou a maior das 2 caixas de papelão, cola, canetas, fita adesiva, alguns prendedores de papel e um estilete que ficava na gaveta de sua escrivaninha para abrir embalagens. No chão de madeira no meio do cômodo, ele dispôs sua estação de trabalho. Sentou-se e começou a cortar, aparar e dobrar a caixa conforme o vídeo instruía. Quando a base da casa ficou pronta, incluindo a porta e as janelas que ele havia feito com o estilete, Colin aplicou cola nas peças que formavam o telhado, usando alguns prendedores para mantê-los unidos até estar tudo seco. Enquanto esperava, recortou várias telhas arredondadas com um papelão sobressalente e usou as canetas para desenhar alguns canteiros com margaridas sobre as janelas, além de uma placa em cima da porta que dizia Lar do Oscilar. Com isso feito, ele se reencostou e avaliou seu trabalho. Nada mal. Desenhar não era algo que Cole se destacava, mas pelo menos parecia relativamente melhor do que uma criança teria feito. O toque final foi o colar as telhas cobrindo o telhado, dando ao projeto um toque de casa de campo rústica. Mas calma aí, ele havia se esquecido completamente da cama do gato, engateou até a sacola do mercado e puxou o travesseiro fofo. Deixou a casinha de papelão cair por cima. Então fechou as abas de baixo com fita adesiva. Pronto, estava finalizado. Ele havia conseguido. Por um momento, ficou sentado no lugar, sorrindo. Suas bochechas e seu peito estavam quentes de orgulho. Era o mesmo sentimento das 2 vezes que digitaria fim, depois de concluir um manuscrito. Com exceção de que aquilo havia tomado menos de 1 hora. Talvez se acabasse se tornando um autor decadente, poderia se transformar no rei das casas de caixas de papelão para gatos. A ideia arrancou uma risadinha dele. Em sua mente, Colin disse a si mesmo que estava fazendo aquilo para impressionar a mulher, mas enquanto carregava a casinha escada abaixo até o beco, não pôde deixar de notar o quanto se sentia feliz, como se o peso de todo do estresse que andava sentindo, todo o estresse que estivesse sentindo, tal, todo o estresse que andava sentindo tivesse se dissipado. Talvez a chave para uma vida mais feliz fosse fazer coisa pelos outros. Outras pessoas, outros seres. Talvez fosse isso que estivesse faltando em sua vida monótona. Talvez ele simplesmente estivesse focado demais em si mesmo. Para cima e avante, de fato. Do lado de fora, o beco estava quieto. Nenhum sinal do gato.
Cole se perguntou se o bichano sequer entenderia que aquela casinha era para ele. Talvez devesse pegar as tigelas de comida e água para deixá-las lá fora também. Desculpa. O cheiro da comida para gatos O cheiro de comida para gatos enlatada com certeza o atrairia. Ele posicionou a casinha perto da área de compostagem, embaixo de um carvalho grande e folhoso, e então voltou para dentro para encher as tigelas com água e comida. O patê sabor salmão tinha um cheiro horrível, nem remotamente parecido com os filés de salmão selvagem do Alasca que Cole cozinhava para si mesmo. Não importava. O gato certamente teria outra opinião. Ele tornou a sair e deixou as tigelas ao lado de fora da casinha. Então virou-se para entrar, mas antes de fechar a porta, fitou por cima do ombro a casa de papelão que tinha construído. De repente, um arrepio de emoção, expectativa e esperança fez sua pele formigar da melhor maneira possível. Agora é o capítulo 23, nosso querido gato. Que é um gato que chama de gato, porque ninguém botou um nome nele. O gato estava enroscado em seu espaço habitual sob a cerca viva, onde ninguém o incomodava. Ele ouviu a movimentação, um parvalhar e passos. Ergueu a cabeça para escutar melhor. Não parecia nada perigoso. Depois de alguns minutos, ele sentiu o cheiro de peixe, algo que fez sua boca salivar. Comida? Será que tinha alguém pela rua a essa hora da noite? A moça arco-íris geralmente vinha apenas de manhã, exceto por uma ou outra ocasião em que aparecera à tarde, murmurando pedidos de desculpa e oferecendo a ela uma porção em dobro. À noite ele combatia a fome vasculhando as latas de lixo, a não ser que algum infeliz azarado tivesse derrubado por acidente metade de seu sanduíche, pizza ou sorvete na calçada. As ruas eram como um buffet misterioso. Nunca se sabia quais seriam as dádivas da noite. Aquele cheiro, contudo, não era de algum lanchinho qualquer da calçada. Era exatamente o mesmo cheiro da comida enlatada que a moça arco-íris costumava lhe dar. Lembrando que moça arco-íris, o gato chama a Núria de moça arco-íris, tá? Que ela anda com roupas coloridas. Gato enfiou a cabeça por entre a gata enfiou a cabeça por entre a folhagem, olhando para a direita e para a esquerda. Não havia ninguém por perto. Ele rastejou para o lado de fora e voltou a farejar o ar. Uma brisa suave soprou, e foi quando ele entendeu que o cheiro de delícia de peixe vinha do beco daquele cara, o vizinho desajeitado, que é como o gato chama o couro. Chama não, pensa sobre o couro. O gato ficou intrigado, porque tinha quase 100% de certeza de que o vizinho desajeitado não tinha nenhum gato de estimação. Ou ele o teria visto pela janela. Ele caminhou devagar até lá, passando por entre as barras do portão, exatamente como tinha feito na noite anterior. Ainda não via ninguém por perto, o cheiro estava mais forte. Tudo parecia estar mais ou menos igual, ou será que não? De repente, Gato notou algo irrompendo detrás de uma das lixeiras. Ele avançou alguns passos, o corpo próximo ao chão. Era mais alguns, até que viu. Atrás de uma das lixeiras estava uma casinha feita com caixas de papelão, com duas tigelas de metal ao lado. Isso é para mim? Isso é para mim? Mais uma vez, ele olhou para a direita e para a esquerda, e por fim diretamente em frente para garantir que não havia nenhum outro gato por perto. Mas realmente não havia. Gato quis agir com desinteresse. Era um gato, afinal. Qualquer um que tivesse a mínima noção de gatos sabia que não eram animais que se impressionavam com facilidade. Mesmo com muita vontade de empinar o nariz com desagrado e dar as costas como se aquilo não fosse nada, não conseguiu evitar uma sensação quentinha e acolhedora. Começou a vibrar por dentro, e um desejo intenso de se esfregar na casinha de papelão tomou conta dele. Aquele aquele ronronado do gato. Ele foi até lá e cheirou um dos cantos. Havia camadas de cheiros, poeira, chips de tortilha, cola e tinta de caneta. E algo limpo, algo sutilmente cítrico e herbáceo, talvez o sabonete do cara. Além de todos esses cheiros, ele também sentia calor, gentileza e desejo de conexão. Gato conseguiu sentir coisas assim. Era parte de seu instinto natural.
o instinto que o havia mantido vivo nas ruas por tantos anos. O vizinho desajeitado podia não estar no mesmo nível da moça arco-íris, mas estava tentando se esforçar, um esforço para muito mais do que a maioria das pessoas oferecia a ele. Então, em um gesto de valorização, ele ondulou a cauda e esfregou o rosto, o pescoço e a lateral do corpo no papelão, reivindicando aquela mansão felina para si. Fez o mesmo com cada cantinho dela, até que seu cheiro estivesse disseminado por todos os lados. Depois que se satisfez, apressou até as tigelas primeiro, farejando a comida para garantir que não estava batizado com veneno. Ele podia estar faminto, mas ainda se precavia das malícias da rua. O cheiro estava bom, bom mesmo. Será que era tudo real? Estava sonhando? Seria uma pegadinha? Mais uma vez, por desencargo, ele olhou ao seu redor. A barra estava limpa. Uhul! Gato se agachou em frente à tigela de comida e devorou a delícia de peixe, pausando de poucos em poucos segundos para gemer de satisfação. Conforme sua barriga se enchia, ele não pôde pensar em quanta sorte estava tendo nos últimos tempos. Não apenas estava sendo alimentado pela moça arco-íris, como também com os petiscos do carteiro animado e o tristonho da mercearia. E agora o vizinho desajeitado, claramente, o vizinho desajeitado. Claramente seus dias de moradia precária na cerca viva haviam acabado. Quando toda a comida se fora, ele bebericou um pouco de água fresca, e então espreguiçou-se. Era hora de conferir o lado de dentro da casa. Gato foi até lá, enfiando primeiro a cabeça e depois o restante do corpo. E por fim, virou-se e tornou a sair. Então era assim que funcionava a porta. Hora de conferir mais uma vez. Cabeça, pescoço, torso, flanco, cauda. Dessa vez ele entrou por completo. Era mais espaçosa do que tinha imaginado. Havia até uma cama almofadada com uma estampa xadrez de bom gosto. Mesmo com muita vontade de se atirar nela e tirar um cochilo depois da deliciosa refeição que tinha comido. Alguns testes precisavam ser feitos primeiro. Uma pata, depois a outra. Amassar um pouquinho aqui e ali. Ótimo, bem macio. Uma terceira pata. A quarta. Gato estava em pé na cama. Um último teste. Ele deu voltas e mais voltas até encontrar um ponto certo. Pluft. Ele se curvou até virar uma bolinha de frente para uma das janelas recortadas. Aquela cama era provavelmente a coisa mais confortável que já tinha experimentado na vida. Era assim que gatos domésticos viviam, refeições regulares em tigelas de metal brilhante, paredes que os faziam se sentir seguros. Era uma revelação e tanto, na verdade. Gato sempre tinha presumido que gatos domésticos viviam como prisioneiros, mas talvez tivesse se enganado o tempo todo. Antes de baixar a cabeça para fechar os olhos, olhou pela pequena janela, observando a casa do vizinho desajeitado. Havia uma luz acesa no segundo andar. Talvez ele ainda estivesse acordado, perguntando se o gato havia encontrado seu presente. Agora para o capítulo 24 do Omar, o carteiro, da perspectiva dele. Omar havia começado o expediente mais cedo do que o normal. Não porque estivesse todo empolgado para fazer seu serviço, mas porque não tinha conseguido dormir bem pensando que Bong não havia ligado. Enquanto jantava, conferiu o celular. Enquanto assistia a TV, conferiu mais uma vez. Enquanto tentava dormir sem sucesso, verificou uma última vez. Será que Bond estava bem? Estaria deprimido, tendo pensamentos suicidas? O mar poderia ajudar de alguma maneira? Sua abuela, Rosalinda, sempre havia dito que sua empatia era uma das suas maiores qualidades. Carl, por outro lado, sempre dizia que ele se importava em excesso com os outros, que as pessoas se aproveitariam de sua gentileza. Mas Omar estava apenas sendo quem era. Não sabia ser de nenhuma outra maneira. Então, às 4:30 da manhã, ele se arrastou da cama em silêncio para não acordar Cal, e começou seu dia com uma xícara forte de café e um banho frio. Precisaria de cafeína e do sangue fluindo com forças pelas veias para sobreviver ao dia depois de praticamente não ter dormido. Decidiu que talvez pudesse pedir algum conselho à Sra. Lewis, afinal, ela era viúva. Com certeza teria algumas dicas valiosas para lhe passar. Quando chegou ao sobrado dela, abriu o portão, não mais intridente, e estacionou seu carrinho de transporte ao lado do vaso com temperos plantados.
Esticando-se, pressionou um dedo em uma folha de manjericão e sentiu o cheiro. O aroma o fazia lembrar de sua abuela e da abundância de manjericão que ela havia cultivado e usado para fazer molhos, pesto e de tomate para dividir com os vizinhos. Quase conseguia sentir o gosto dos quipes que ela havia preparado, que ela preparava para o lanche, quando ele voltava da escola. O toque de manjericão sempre perdurando em sua língua. Omar afastou a lembrança. A última coisa que precisava era se afogar na própria tristeza enquanto tentava ajudar outra pessoa. Ele subiu os degraus da senhora Lewis e tocou a campainha. Au, 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 au. A senhora Lewis abriu a porta e Sinatra saiu correndo pela fresta. Bom dia, Omar. Ela estava com um daqueles turbantes clássicos em estilo Hollywood, de tom rosa claro para combinar com um hobby de seda com estampa de cerejeiras. Omar se abaixou para pegar Sinatra no colo. Bom dia a vocês dois, ele disse com um sorriso. A senhora Lewis abriu a porta um pouco mais. Já que veio tão cedo, gostaria de entrar e tomar um chazinho? Tem aqueles bolinhos de mirtilo fresco de que você tanto gosta. Claro, eu adoraria. Ele entrou e seguiu até a sala de estar, onde a mulher já havia disposto o chá e os bolinhos com 2 conjuntos de mesa, como se soubesse que ele teria tempo para conversar naquela manhã. Às vezes Omar pensava que a Sra. Lewis tinha um pouquinho de bruxeria dentro de si. Ela com certeza tinha um dom para saber o que ele diria e faria antes mesmo que ele soubesse. Colocando Sinatra no colo, ele se sentou enquanto a Sra. Lewis servia o chá. Contemplando todas as lindas peças antigas ao redor do cômodo, cada um com suas histórias únicas, algumas das quais Omar havia escutado ao longo dos anos. O Sr. Lewis fora um antiquário, e na juventude ele e a esposa haviam viajado pelo mundo, vasculhando mercados de pulgas e vendas de espólio, em busca dos itens mais especiais. O favorito de Omar era o imaculado conjunto de Sassevres, algo desse tipo, de porcelana verde e dourada, e pintado à mão, que fora encontrado na garagem poeirenta de uma velha senhora no sul da França. Com certeza não era o item mais valioso dali, mas as lembranças ligadas àquele conjunto de chá, todas as histórias e conversas que havia compartilhado com a senhora Lewis, o tornava inestimável aos seus olhos. Parecia estar um pouco preocupado, Omar. Ela falou, colocando 2 cubos de açúcar em seu chá e mexendo com a colher. Omar não pôde evitar um sorriso com a observação perspicaz. A senhora não deixa passar nada. Ela serviu a ele um bolinho de mirtilo, o indício de um sorriso nos olhos. Não é bruxaria, meu querido Omar. O nome disso é envelhecer. Ela riu e então deu uma piscadela. Sou carleirada, se é que me entende. Omar riu. Lembram que esses termos, esses dialetos em espanhol, eu não sei expressar muito bem o significado, tá, pessoal? Provavelmente ela é uma pessoa que, antes de falar, observa o rosto das pessoas e já sabe que a pessoa já está. Como posso dizer? A pessoa sabe identificar o que a pessoa está pensando, querendo. A pessoa tem um dom para isso. É alguma coisa desse tipo. Continuando. Omar riu. Deve ser também alguma lenda folclórica, algum desse tipo de origem latina. Omar riu. Porque eles são. Muitos personagens são Núria, Omar, são. E a senhora Lewis são de. A senhora Lewis eu não sei, mas são de origem latina. Continuando. Omar riu, sentado em seu colo. Sinatra o fitou, incomodado por sua cama de cachorro humano ter se movido. Um dia desses a senhora vai precisar escrever de uma vez aquela autobiografia. Talvez. Então, o que te aflige, Omar? Você sabe que não acontece nada de muito interessante por aqui. A não ser que contemos Sinatra fazendo xixi nas minhas pantufas. Menino danado, muito danado, Omar falou, acariciando a cabeça do cãozinho. Bom, é verdade que estou um pouco aflito, mas não se preocupe, a questão não sou eu. Tem um homem na minha rota de entregas que perdeu a esposa há vários meses. Pelo que vejo, ele continua arrasado com a situação. Não que eu espero que ele supere de uma vez algo assim, mas não sei. Só sinto que talvez tenha algo que eu possa fazer por ele, mas não faço ideia do que é. A senhora Lewis pousou a xícara e se esticou para colocar a mão sobre a dele. Omar, meu querido, você se lembra de quando Stanley faleceu? Minha filha estava aqui para me ajudar com todas as minhas providências. Mas quando ela voltou para Boston, foi que a minha ficha caiu de verdade. Eu me sentia muito sozinho.
mesmo com os amigos vindo visitar, trazendo travessos de comida, bolos e buquês de flores. Era um lembrete constante de que Stanley tinha partido. Eu tinha virado viúva, e às vezes me parecia que não era nada além disso. Mas quer saber o que me ajudou mesmo? Omar se inclinou para mais perto dela. Você, meu querido. Suas visitas eram uma benção. Todos os minutos em que conversamos, tomamos chá e limonada, todos os doces que comemos, todas as vezes que você me ajudou a terminar as palavras cruzadas do New York Times, que é um jornal americano que tem palavras cruzadas. Todas as vezes que cuidou do Sinatra para eu poder visitar meus netos, você nunca me tratou como uma viúva. Nunca ficou pisando em ovos quando estava comigo. Não tinha medo de fazer piadas, de me fazer rir, de me fazer lembrar que eu ainda era capaz de me divertir, mesmo sem Stanley por perto. Omar estava aturdido. Por um momento simplesmente ficou parado, tentando ignorar a ardência em seus olhos. Obrigado por tudo que faz por mim, meu querido Omar. Ela falou, apertando a mão dele. Sempre que precisar, Sra. Lewis. Bom, sei que você vai precisar sair daqui a pouco, mas espere um minuto. Ela se ergueu e foi até o corredor que levava à cozinha. Então voltou com uma caixinha marrom. Quero que dê algum dos bolinhos ao homem. Uma pitada de açúcar sempre deixa o dia um pouco mais bonito. Ela disse, colocando cuidado 4 dos doces na caixa. Ela fechou e entregou ao Omar. Vai lá, Omar. Vá e faça a sua mágica. Omar sorriu de orelha a orelha, não por causa do elogio que a Sra. Lewis havia acabado de tecer a ele, mas porque, de repente, já sabia exatamente o que fazer. Então, pessoal, vamos para o último capítulo de hoje, tá? Não é o do livro, o livro está muito legal. Mas lembrando, deixe seu like se você gostar, para ir um comentário, para mostrar que você está gostando mesmo. Vamos agora para o último capítulo do dia, mas semana que vem vai normalizar a segunda-feira com leitura felina. Essa semana tivemos outros vídeos para fazer, mas estamos aqui realizando. Último capítulo do dia, mas vamos voltar na semana que vem com o capítulo 26, continuando nossa leitura desse amável livro. E emocionante, até eu estou me emocionando, pessoal. Me superou muito. É o capítulo da Núria, 25. Aí no próximo ano continuamos o capítulo 26 do Colin, depois do Bong, etc. Vamos lá. Capítulo 25 da Núria, para encerrar o vídeo de hoje. Perspectiva da Núria. A mercearia estava fechada de novo. Ao menos dessa vez, Núria se preveniu, trazendo algumas vasilhas plásticas de reserva. Ela cruzou o quarteirão com tanta rapidez que a blusa amarelo fluorescente e a calça de ginástica em tie-dye pareciam um borrão. Quando chegou à cerca viva de gato, o coque frouxo em que havia prendido o cabelo no topo da cabeça estava ainda mais frouxo, prendendo para o lado, feito um cacto esgotado. Ela chamou, abaixando-se para servir a ração enlatada nos potes de plástico. Miau. Núria olhou para a cerca viva por cima do ombro, mas gato não estava lá. Miau. Ela se virou para o outro lado e lá estava ele, esgueiriçando entre as barras de metal do portão do beco. Ué, é a primeira vez que o via surgir daquela direção. O que você andou aprontando, diabinho? Ela perguntou a gato que estava observando-a com olhos verdes arregalados. Geralmente estaria circulando as pernas dela com a cauda agitada, mas hoje ficou simplesmente sentado no lugar, calmo. Núria serviu um pouco de água fresca na segunda tigela. Então se endireitou e se afastou alguns passos. Tinha certeza de que o bicho se lançaria na comida e a boiacaria, como costumava fazer. Em vez disso, contudo, ele se aproximou rebolando e comeu graciosamente, como se fosse um cavaleiro desfrutando-se de um tira-gosto e um chá de tarde da era vitoriana. Outra pessoa estava o alimentando? Tinha que ser isso. Mas quem? Por curiosidade, Núria foi até o portão do beco e espiou entre as barras. Não havia nada ali, além de algumas latas de lixo orgânico e material reciclável, uma área de compostagem e alguns vasos de planta. Nada fora do comum, na verdade. Por um segundo, ela considerou tocar a campanha e se apresentar. Aquele segundo passou bem rápido. Oi, como foram as coisas com a sua mãe? Núria virou a cabeça de supetão. Era Omar com seu sorriso luminoso. O carrinho de transporte e uma caixinha equilibrada precariamente na mão esquerda. Ah, fiquei pensando se voltaria a topar com você, ela falou. Ele pousou a caixinha
em cima de uma pilha enorme de envelopes pardos e catálogos. E aí, vai contar o babado ou não? Bom, não tem muito babado para ser contado, ela respondeu franzindo a testa. Como seu namorado de mentira, acho que mereço todo o babado, mesmo que seja só uma rendinha. Núria mordeu o lábio. Acho que foi tudo bem. Digo, ela ficou feliz em seu respeito a mais, mas não ficou muito empolgada com sua escolha de carreira. Sem ofensas. E bom, é possível que eu tenha inventado um punhado de coisas sobre você. Tipo que você fala espanhol, que faz o melhor mão-fogo vengando no mundo. Houve um momento de silêncio enquanto Omar absorvia tudo que ela havia dito. A expressão em seu rosto meio que fazia parecer que ele tinha chupado um limão. Mas então, o franzino sumiu de sua testa. Maxilar relaxou e ele riu tanto que precisou apertar a barriga para se não descontrolar. Garota, não esquenta, é coisa de mãe. Não tem nada de errado em ser carteiro, hein? Mas eu entendo. Não é exatamente o sonho de toda mãe para o futuro genro. Digo, se eu conseguisse descobrir o que mais poderia fazer da minha vida. Provavelmente pediria demissão. Mas olha só, você acertou tanto no espanhol quanto no mão fogo. Minha abuela me ensinou muito bem. Sua abuela era vegana? Omar deu uma risadinha. Não, ela era doida por um chicharrón. Mas é culinária latina, pessoal. Acredito que é origem mexicana. Mas eu mando bem. Meu namorado Carl trabalha como assistente para um daqueles designers de interiores chiquetosos. Chiquetosos, palavra nova. Então, de vez em quando, cozinho para os colegas chiquetosos dele. Vegano, sem glúten, cetogênico, o que você imaginar, eu já fiz. Olha, estou impressionada. Núria respondeu. Miau. Gata afiou as unhas na bolsa do carrinho de transporte de Omar, como se estivesse irritado por ficar de fora da conversa. Tá bom, meu chapa, podemos ir agora, Omar falou. Núria olhou, Núria olhou para o gato e depois para Omar. Para dizer a verdade, ficava um pouco enciumado de como o gato parecia ligado a ele. Mais do que isso, ficava fascinada porque Omar nem sequer estava se esforçando. Seu magnetismo parecia espontâneo e natural. Ela entendia completamente porque Gato gostava tanto do carteiro. Ela mesmo se viu atraída por ele. Era exatamente o tipo de pessoa que ela ansiava ter como amigo. Certo, foi bom legal ver você de novo, Núria disse, acenando. Ela se virou para seguir sua direção oposta. Espera, calma aí, não se deteve. Omar procurou no bolso por seu celular. Quer ir lá jantar lá em casa? Acho que é justo que Cal conheça minha namorada de mentira, ele provocou. O rosto de Núria esquentou. Ela tinha certeza de que suas bochechas estavam tão vermelhas quanto a famosa sopa de gaspacho de sua mãe. Sério? Sim, por que não? Aí posso fazer um mofongo vegano para você, de verdade. Você pode até mandar mais fotos da sua mãe, ela disse, dando uma piscadinha. Ele disse, dando uma piscadinha. Vá seu número e eu te mando os detalhes. Está bem. Ela avançou e salvou o próprio número no aparelho dele. E então os dois seguiram por seus respectivos caminhos, mas não como conhecidos, como amigos. E é isso, pessoal. Terminamos a leitura de hoje. Voltamos na segunda-feira. Viram o primeiro... Tá sendo formado vários laços, porque o gato, ele nessa história, ele tende a formar laços com pessoas completamente opostas, completamente desconhecidas. Isso vai gerar muita coisa boa. Então, continue acompanhando a leitura felina muito legal. Segunda-feira, continuamos acompanhando o capítulo 16 de Colin, depois do de Bong, depois em seguida os outros. Com 5 capítulos sendo lidos em todo o vídeo. É isso, pessoal. Para nunca ter gostado, ficam aqui. Vídeo da Prefeitura e Tops com a Secretaria de Cultura Criativa. Estou ficando aqui, pessoal. Tchau! Tchau, pessoal!